Olá, turma, tudo bom? Dando sequência ao nosso curso e também à nossa revisão, no vídeo de hoje nós vamos apresentar as lógicas básicas de comandos elétricos, que nada mais são do que as formas básicas de combinação de contactos elétricos para que eu possa criar as lógicas fundamentais de acionamento de alguma carga. Entenda a carga como aquilo que eu estou alimentando, que eu estou acionando, um motor, por exemplo. Essas estruturas fundamentais são exatamente as mesmas que nós já conhecemos lá da eletrônica digital. E vocês bem sabem que combinando essas estruturas lá na eletrônica digital, que eram chamadas de portas lógicas, eu conseguia construir toda e qualquer lógica racional, né, humana, e conseguia inclusive implementá-la eletronicamente. A diferença, pessoal, é que aqui, enquanto lá nós fazíamos isso com portas lógicas, aqui nós vamos fazer com contactos elétricos, seja um contacto puro ou um contacto acionado mecanicamente por botão ou magneticamente, enfim, são chaves que abrem e fecham, ok? E que combinadas elas se comportam da mesma maneira que as três estruturas lógicas lá da eletrônica digital, as estruturas E, não e OU. Né? E combinando essas estruturas eu posso construir outras maiores, e daí toda e qualquer lógica que o meu projeto exija. Tá? Então vamos apresentar essas três estruturas, primeiramente, e depois outras que são derivadas delas. Então, estão aí os três ramos de circuitos que implementam respectivamente as lógicas não ou not, e ou and, ou or, ok? Primeiramente, vamos nos concentrar na lógica não, que é essa aqui. Essa é a lógica não, na qual a gente vai se concentrar agora. Pois bem, nesta correspondência entre o que eu tinha lá na eletrônica digital e o que eu vou ter aqui, é interessante a gente chamar a atenção para o seguinte fato. Lá eu tinha uma variável lógica, que podia ser 0 ou 1, ou falso ou verdadeiro, respectivamente. Aqui, essa variável lógica vai corresponder à entrada do meu problema. As duas possibilidades de eu acionar um botão, acionar um contacto ou não. Então, se eu aciono o botão S, S de switch, de chave, aciono a chave S, pressiono ele, seja ele normalmente aberto, normalmente fechado ou qualquer botão. Se eu pressiono ele, eu estou levando ele para o estado 1. Se eu deixo ele em repouso, se eu não toco nele, se eu não pressiono ele, ele está no estado 0. Para a minha saída, a minha função, que é consequência da minha ação de pressionar ou não o botão, ou seja, da minha entrada, para a minha saída, 1 significa carga acionada, neste caso lâmpada acesa. 0 significa carga não acionada, neste caso lâmpada apagada. Então é o que nós podemos ver aqui na tabela verdade da função não. Quando S valer 0, a saída vai valer 1. E quando S valer 1, a saída vai valer 0. O que significa isto? Vamos simular aqui. Se a entrada vale 0, se eu não estou pressionando o botão, a lâmpada sim está acesa.
Se eu pressiono o botão, sim, pressiono o botão, a lâmpada não está acesa. Então é o contrário, quando um vale 0, outro vale 1 e vice-versa, ok? Essa seria a lógica não que eu implemento aqui em comandos elétricos, colocando em série um contacto normalmente fechado com a minha carga que eu estou alimentando. Tá ok? Vejamos agora a lógica AND ou E. Se nós olharmos para a tabela verdade desta lógica, nós vamos ver que ela já admite duas entradas e a combinação dessas duas é que dá a saída. Como é essa combinação? A lógica E nos diz que a saída só vai ser verdadeira, só vai para o nível lógico 1, se as duas entradas forem verdadeiras, ou seja, estiverem ativas concomitantemente. Concomitantemente significa ao mesmo tempo. Então, se a gente olhar para a tabela, a gente vai ver que 0, 0, ou seja, botão S1 não pressionado, botão S2 não pressionado, leva a lâmpada apagada, 0. Somente o botão S2 pressionado também leva a lâmpada apagada, 0. Somente o botão S1 pressionado também leva a lâmpada apagada, 0. Quando os dois botões S1 e S2 forem pressionados concomitantemente, a lâmpada vai acender, vai para o nível lógico 1, que ela está representando. Fisicamente, aqui nos contatos, por que isso acontece? Porque se eu pressionar só um dos botões S1, por exemplo, eu vou permitir que passe, permitiria, melhor dizendo, que passasse corrente aqui nele. Mas como S2 está aberto, não chega corrente na lâmpada. A recíproca também é verdadeira. Se eu fechar somente S2, S1 está aberto, a corrente não passa. Para que a corrente passe e chegue até a lâmpada, né? A corrente vem da fonte e circula assim. Para que a corrente chegue até a lâmpada, S1 e S2 devem estar fechados. Por isso que eles são conectados em série. Então, lógica E, dois botões normalmente abertos em série. Vamos simular então. Somente S1 não acende, somente S2 não acende, S1 e S2, os dois acendem a lâmpada. Porque se eu pressionar somente S1, como eu disse, está aberto aqui embaixo, no S2 não adianta, não passa corrente. Tá ok? Então a lógica E exige que as duas entradas S1 e S2 estejam ativas para que a saída seja ativa. Por isso que ela se chama exatamente lógica E. Muito bem. A lógica OU, por sua vez, se nós olharmos a tabela verdade, ela nos diz que se pelo menos uma das entradas, ou seja, dos botões, estiverem em nível alto, ou seja, estiverem ativos, pressionados, a saída, ou seja, a lâmpada, vai estar em nível alto, nível 1, ou ligada, acesa. Então a ideia aí é de união, S1, S3 ou S4 pressionados, leva a lâmpada a acender. E a gente pode ver aqui no circuito que a configuração de pôr S3 em paralelo com S4 é que leva a esta tabela verdade. Por quê? Vamos simular aqui para ver. Estando S3 fechado, a corrente passa por S3 e acende a lâmpada. Estando S4 fechado,
a corrente não passa por S3, mas passa por S4 e acende a lâmpada. Estando os dois fechados, a corrente se divide metade para cá, chegando aqui se junta e acende a lâmpada do mesmo jeito. Então, fisicamente é isto que acontece. Portanto, turma, essas são as três lógicas de comandos elétricos, as três estruturas básicas com as quais nós podemos construir qualquer lógica, assim como lá na eletrônica digital. E assim também como na eletrônica digital, através dessas três estruturas básicas, a gente pode construir outras que ficaram consagradas como muito úteis também, né? É o que nós vamos ver agora. As estruturas derivadas do NOT, do AND e do OR. As estruturas NAND, NOR, XOR e XNOR. Então vamos a elas. As estruturas NAND e NOR, o NAND e o NOR, são estruturas derivadas diretamente das estruturas AND e OR, respectivamente. Eu inverto as respectivas tabelas verdades. Eu pego a tabela verdade do NAND e nego aquela saída. O que era 0 vira 1, o que era 1 vira 0. E faço a mesma coisa com o OR. Nego a saída do OR. O que era 0 vira 1, o que era 1 vira 0. As estruturas XOR ou exclusivo, XOR de exclusive OR, ou exclusivo, e não ou exclusivo, já são uma lógica que, embora venha das três operações básicas, não vem diretamente. É um jeito de pensar diferente. Imagine uma porta OU na qual só vale quando exclusivamente, só vale, eu quero dizer, a saída só vai ser 1 quando exclusivamente uma das entradas for ativa, for 1. Se as duas forem ativas ao mesmo tempo, não vale. Na porta OU valia, aqui não vale. Então, esta é a porta XOR. E derivada dela, se eu negá-la, inverter a tabela verdade dela, que era 0 vira 1, que era 1 vira 0 na saída, aí eu tenho a porta não ou exclusivo, que é a XNOR. Né? Eu estou usando o termo porta aqui, mas entenda, no caso aqui, a lógica, que a gente não está na eletrônica digital para falar de porta. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas portas, dessas estruturas lógicas. Vamos lá. Se eu olhar para a tabela verdade aqui ao lado, que é da estrutura NAND, ou seja, não e, eu percebo claramente que na estrutura AND eu tinha 1 na saída, ou seja, a lâmpada acesa, somente quando as duas chaves fossem 1 e 1, quando estivessem ativas S1 e S2. Em toda e qualquer outra situação eu tinha 0 para a saída. Percebamos que aqui se inverteu. Eu tenho 0 na saída, ou seja, a lâmpada apagada, quando as duas chaves estiverem ativas. E 1 em qualquer outra situação, ou seja, se eu não acionar as chaves, ou se eu acionar apenas uma delas, a lâmpada vai estar acesa. E a lâmpada só vai apagar quando as duas chaves estiverem acionadas. E o nome torna-se então bastante sugestivo. Não e. A lâmpada não vai estar acesa quando S1 e S2 estiverem em 0, inativo. Então, não acende quando, corrigindo, a lâmpada não acende, ou seja, ela vale 0, quando S1 e S2 estiverem ativos, valendo 1 e 1. Vamos simular para ver isso na prática. Então, lâmpada acesa, primeira linha da tabela verdade, com S1 e S2 valendo 0, não estando acionados. Com somente S2 valendo 1, segunda linha da tabela.
lâmpada também valendo 1, acesa. Somente S1 acionado, lâmpada também valendo 1. Somente quando S1 e S2, olha o E aí, S1 e S2 estiverem acionados, a lâmpada não vai estar acesa. Então, sim e sim acionados, não acesa. Daí vem não e, ou lógica NAND. Tá joia? Muito bem, vamos ver então a lógica NOR, não ou. Enfatizando somente ainda na lógica NAND, que a mesma é construída com dois contactos normalmente fechados em paralelo, ok? Então olhe a lógica NOR, não ou, como ela funciona. Vamos olhar a tabela verdade e lembrar da lógica OU, para a gente ver que ela exatamente nega aquela lógica OU. A lógica OU, você deve lembrar que ela era 1, a saída S3 ou S4 dava 1, a não ser em um caso, quando o S3 e o S4 estivessem inativos. Se eu pressionasse um botão ou outro, ou os dois, eu acendia a lâmpada. Isso a gente viu agora há pouco. Essa aqui inverte. Se eu pressionar um botão ou outro, eu não acendo a lâmpada. Percebeu? NOR, NOR. Um botão OR ou outro, eu não acendo a lâmpada. Então, não ou. Eu não acendo a lâmpada pressionando um botão ou outro. Eu só acendo a lâmpada se eu não pressionar nenhum botão. Tá? Então, olhando a tabelinha verdade, fica claro isso. 0, 0 para S3, S4 leva a 1, lâmpada acesa. 0, 1 leva a 0, lâmpada apagada. 1, 0 leva a 0, lâmpada apagada. 1, 1 leva a 0, lâmpada apagada. Vamos simular para ver. Então, lâmpada acesa, valendo 1. Se eu não aperto S3, não aperto S4, ok? Se eu aperto qualquer um deles, pressiono qualquer um deles, eu interrompo o caminho para a corrente e a lâmpada apaga. Pressiono somente S3, S4 ou os dois. Então é um não ou, eu nego o ou. Tá? Quando eu pressiono um botão ou outro, ou os dois juntos, eu não acendo a lâmpada. Legal? Muito bem, então vamos adiante. Então vamos lá. Vamos nos concentrar na lógica XOR, Exclusive OR. Ou exclusivo, o nome é sugestivo. Quando uma das botoeiras, uma das chaves, exclusivamente estiver ativa, a lâmpada vai estar acesa, ou seja, a saída vai ser ativada. Para nível lógico 1. Se as duas chaves estiverem inativas ou ativas ao mesmo tempo, concomitantemente, a lâmpada não acende. Por isso que chama ou exclusivo. Uma ou a outra exclusivamente ativa vai levar à saída ativa. O que fica muito claro a gente olhando para a tabela verdade. S5 e S6 valendo 0, 0, lâmpada apagada. Valendo 1 e 1, lâmpada apagada. Tem que ser S5, 0 e S6, 1 ou vice-versa. S5, 1 e S6, 0 para a lâmpada estar acesa. Então essa é a lógica ou exclusivo. Vamos simular para ver como é que funciona. Acendeu porque só o S5 está ativo. Acendeu porque só o S6 está ativo.
Se eu pressionar os dois, a lâmpada apaga. Ok? Perceba aqui que eu estou usando botoeiras que tem mais de um contacto, ou seja, eu tenho S5 aqui, S5 aqui, S6 aqui, S6 aqui. Como a gente já viu em vídeo anterior, existe sim esse tipo de botoeira, que pressionando um botão eu aciono vários contactos. Nesse caso, um normalmente aberto e um normalmente fechado. E fazendo a ligação da fiação adequadamente, eu tenho esses dois tipos de contactos associado a um só botão. É interessante também observar e lembrar um pouquinho lá da eletrônica digital a que corresponde essa estrutura. Eu tenho uma estrutura em série, outra estrutura em série e essas duas estruturas em paralelo. Então eu tenho um ou seja, em paralelo, de dois E's. Um E nesse ramo e um E nesse outro ramo. Qual é o E do ramo da esquerda? É o S5 com o S6 negado, olha o normalmente fechado aqui. Então em série a normalmente aberta do S5 com a normalmente fechada do S6. No ramo da direita é o contrário. É uma associação série do S5 normalmente fechado com o S6 normalmente aberto, ou seja, S5 negado e S6. Resumindo, o ou exclusivo ele pode ser construído. Lembra que eu falei que essas estruturas são derivadas do e, não e ou? Está aqui a prova. Ele é construído com portas e, não e ou. O XNOR, olha só. Ele é um e do S5, não S6. Ou um outro e do não S5 com o S6. Então, a porta ou exclusivo pode ser construída assim. Tá ok? A não ou exclusivo a gente verá que é simplesmente a ou exclusivo negada. Então vamos a ela. Muito bem. A lógica XNOR, not exclusive or, ou seja, é o ou exclusivo invertido. Olha como é que é a tabelinha verdade dela. Olha o que é que deve acontecer, né? Se eu tiver lá no ou exclusivo, se eu tenho uma das entradas exclusivamente em nível alto, ou seja, só ela e a outra não, lá iria para nível alto a saída. Aqui na XNOR vai para nível baixo. Então é a negação da anterior. Sempre que eu tiver as duas chaves, os dois botões, ou não pressionados, ou pressionados ao mesmo tempo, é que a saída vai para não. É que a saída vai para nível alto, perdão. Vai para verdadeiro, vai para sim. Acende a lâmpada. Ao passo que se eu tiver apenas um deles pressionado, a saída, a lâmpada não acende, vai para nível baixo. Tá? Vamos ver na simulação como é que isso fica. Ó, não estou pressionando nenhum. A saída está em nível alto. Pressionar só um, vai para nível baixo. Pressionar só o outro, vai para nível baixo. Perceba que são também botões com vários contatos, né? Nesse caso 2. Se eu pressionar os dois, a saída vai para nível alto. Ou seja, é o inverso do ou exclusivo, né? O ou exclusivo, quando eu tinha exclusivamente uma das entradas em nível alto, a lâmpada acendia. Aqui, quando eu tenho exclusivamente uma das entradas em nível alto, ou seja, pressionadas, ativas, a lâmpada apaga. É o contrário. Tá ok? A tabelinha verdade deixa isso muito claro. Pois bem, pessoal, essas são as estruturas básicas com as quais eu construo qualquer lógica que eu queira aí, combinando essas estruturas, tá? Na realidade, eu só precisaria das três primeiras que eu apresentei, a não, e ou, not, and e or, mas essas também são muito utilizadas, as NAND, NOR, XOR e XNOR.
mas enfatiza-se que elas são derivadas das três primeiras. Eu podia trabalhar só com as três primeiras e construir qualquer lógica a partir de lá, ok? Posto isso, vamos a um pequeno exemplo de uso dessas lógicas digitais mais básicas. Pois bem, então vamos lá. Eu peço a vocês que, neste exemplo, vocês se concentrem somente naquilo que é o foco do nosso estudo, ou seja, na lógica, na associação de estruturas lógicas que levam à solução do problema e também nos tipos de chaves que nós estamos usando, tá ok? Essa questão de motor e se a lógica é muito ou pouco complexa não é muito relevante ainda. Concentre-se somente em tentar identificar no circuito qual a lógica que nós já aprendemos que comparece nesse circuito e quais os tipos de contactos também. Vamos ler então o nosso problema. O problema é um problema de acionamento de motor com alguma segurança, alguma sinalização, né, dos eventos, dos estados que o meu sistema no qual ele se encontra. E também é muito importante enfatizar que não existe nada automatizado aqui, até porque a gente ainda não está usando contactores e outras estruturas. Simplesmente, e nem dispositivos de proteção, nem nada. Simplesmente é um circuito que aciona o motor e o operador é humano. O operador vai ver se está tudo bem, o operador vai ver se o motor está quente, se o motor está sobreaquecendo, o operador liga e desliga manualmente o motor, o operador aciona um status de emergência. Existe um ser humano ali que está no meio do circuito tomando conta, tá ok? Então vamos lá. Quais são os requisitos deste problema? Então, no nosso sistema tem que haver uma chave geral que liga o sistema. Não significa que ela liga o motor especificamente. Ela liga o circuito. E quando ela liga o circuito, deve acender uma luz verde, uma sinaleira verde, para nós, para que nos indique que o circuito está ligado. Nós já vimos essas cores, certo? O item 2 nos diz o seguinte: caso o operador, perceba que é o operador humano, nada é automático, caso o operador note alguma situação de emergência, ele pode interromper o circuito, ele pode desenergizar todo o circuito, caso ele perceba uma anomalia grave. Isso ele faz batendo em um botão tipo cogumelo. E quando ele faz isso, ele corta a energia do circuito e acende uma lâmpada vermelha para indicar essa anomalia, uma situação emergencial. Pois bem, estando o sistema ligado, ou seja, a luz verde acesa, não havendo anomalia, a gente tem a possibilidade de colocar o motor em funcionamento ou não. E a proposta desse exemplo é que o motor entre em funcionamento quando eu pressiono ao mesmo tempo, ou seja, concomitantemente, dois botões com trava S1 e S2. Quando eu pressiono esses dois botões, o motor liga e aí acende, evidentemente, uma lâmpada branca, como nós já vimos a lâmpada, a sinaleira, melhor dizendo, branca, ela sinaliza que a máquina está operando normalmente. Legal? Todavia, como são dois botões, né, eu coloquei a seguinte funcionalidade também. Eu preciso pressionar os dois para que a lâmpada branca acesa e o motor acenda, desculpe, e o motor funcione. Se os dois botões não estiverem acesos, ativos, pressionados, ligados, para indicar que a máquina está em estado de espera, pronta, aguardando para entrar em operação, vai haver uma sinalização piscante da cor azul. Que, se vocês lembrarem da tabela que nós falamos de cores, o azul é para qualquer outra finalidade que eu queira. Neste caso, eu atribuí um azul piscante a máquina estar pronta para entrar em operação, mas ainda não acionada, sem estarem pressionados S1 e S2. O item B aqui nos diz que se eu pressiono só um ou S2, olha aí, já vou dar a dica aí do ou exclusivo, não é isso?
Vão prestando atenção aí, qual porta nós vamos usar, qual estrutura nós vamos usar. Se eu pressionei um deles, ainda não pressionei o segundo para a luz branca acender, pressionei só um deles, apenas um deles, aí essa luz azul piscante vai deixar de ser piscante, na realidade ela vai apagar e vai acender uma outra luz azul que fica fixa, que fica só acesa sem piscar. Legal? Então, nenhum dos dois botões luz azul piscante. Um dos botões luz azul fixa. Os dois botões pressionados, lâmpada branca acende e a máquina gira. É um motor de corrente contínua, um motor DC, Direct Current. Ok? O item 4, enfatizo mais uma vez, que é a operação humana. É a pessoa, o operador, que vai perceber se o motor aqueceu. Se ele está na iminência de um perigo, ele está ali observando, ele pode usar qualquer tipo de instrumento, um termômetro, enfim. Qualquer sensor, né, que ele leia, né, que ele tome conhecimento disso e tome a providência. Então, se ele percebe, opa, a temperatura está subindo, que está na iminência de alguma anomalia térmica, ele pode interromper, não o circuito, só o motor. E aí, quando ele faz isso, ele faz através de uma chave, de um outro botão, né, que vai fazer com que o motor desligue, mesmo que S1 e S2 estejam ativos, mandando o motor ligar. E essa outra chave que ele aciona vai desligar o motor e também vai acender uma lâmpada amarela para indicar esta iminência de anomalia. E daí para frente ele pode tomar qualquer providência, como por exemplo, apertar o botão cogumelo do item 2, interromper todo o circuito, fazer a manutenção e voltar, ou simplesmente ficar esperando o motor esfriar, né, e desativar essa luz amarela, essa interrupção que ele fez, e o motor volta a funcionar normalmente, tá? Então a ideia aqui é que vocês, no caso eu vou fazer isso, né, construam esse circuito e vamos ver passo a passo como isso se dá. Então vamos lá, né? Vamos nos concentrar primeiramente, tá? Só nos itens 1 e 2 da proposta, ok? Então vamos simular o circuito e ver o seguinte. Eu tenho no item 1 da proposta uma chave liga-desliga, certo? Quando eu ligo o sistema, o circuito, ainda não estou falando de motor, vamos esquecer aqui por enquanto essa questão aqui de motor. Quando eu ligo o sistema, acende uma lâmpada verde, certo? Quando eu desligo o sistema, apaga tudo, inclusive a lâmpada verde. Legal? Então eu usei aqui um botão com trava, normalmente aberto. Liga, desliga, com trava. Legal? Como segurança, eu coloquei um botão agora comutador. Ó, ele vai comutar o 1 para o 1.2 ou para o 1.4. Já vimos esse padrão. E o botão é do tipo cogumelo, aquele que eu bato nele. Então perceba que a corrente está passando aqui em cima. Ó. Se eu pressionar esse botão, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Eu interrompi a corrente que ia aqui para cima. Interrompi ela. Então parou o resto aqui do meu sistema inteirinho parou. Apaga inclusive a luz verde e vai estar energizando uma luz vermelha que está bem aqui. Perceba que infelizmente o software ele não tem esse botão tipo cogumelo com trava, né? Mas na realidade o botão de segurança tem que ter trava. Então eu estou usando o recurso aqui para que ele fique travado. Notemos então, turma, que essa estrutura inicial com o liga e o botão de emergência corresponde exatamente aos itens 1 e 2, tá? do nosso exemplo, tá certo? Vamos ver como é que é agora o item 3. Vamos lá então.
Pois bem, o que nós dissemos quando lemos o problema, né? O que está escrito lá, né? Eu liguei o meu sistema, né? Vamos simular aqui, senão não liga. Liguei o meu sistema, não há emergência, então ele está pronto para funcionar, né? Estava dito lá na proposta o seguinte: se eu não pressiono nenhum dos botões para ligar o motor, o que acontece? Uma lâmpada azul fica piscando, indicando que o meu sistema está pronto para uso, está pronto, está na iminência, né? Iminência não, está pronto para ser utilizado. Perceba que novamente a réplica das botoeiras, ó, S1, S1, S2, S2, S1, S1, S2, S2, já vamos explicar essa lógica. Então, quando nenhuma das minhas chaves está pressionada, vamos enfatizar isso aqui. Que lógica que é essa aqui? Ora, quando nenhuma das minhas chaves está pressionada. Essa é uma lógica NOR, não é? A lâmpada está acesa. Vamos deixar assim que fica mais claro. Já já a gente simula. Então, quando eu associo duas normalmente fechadas em série, eu estou criando uma lógica não ou. A saída do ou só é um quando pelo menos uma estiver ativa. No caso do não ou, quando as duas entradas estiverem inativas é que a lâmpada vai estar acesa. Ou seja, quando eu não apertei botão nenhum ainda, não era isso que eu queria representar? Quando eu não apertei botão nenhum ainda, a lâmpada acende? É só voltar um pouquinho no vídeo e olhar a tabelinha verdade do não ou. Legal? Então, se eu não toco em nenhum botão, né, e evidentemente o meu circuito está energizado, a lâmpada está piscando, indicando que eu não toquei em nenhum botão. Olha o não ou aqui, o nó. Quando eu toco em qualquer um, esquece o resto, só olha para esse ramo aqui que está circundado. Quando eu toco em qualquer um, neste ou neste, apaga essa situação aqui do não ou. Ou seja, a lâmpada, posso ter os dois também, né? Concentrando só aqui nesse ramo. Por enquanto só aqui. Então, este ramo de circuito, ele é para indicar quando eu não pressionei nenhum botão. Quando o sistema, ou a máquina está de prontidão esperando para começar a sua operação. Isso indica com o azul piscante, tudo bem? Vamos mais adiante. Então vamos lá. Então agora o que eu fiz? Eu liguei meu sistema, ficou piscando, né, com o não ou que eu tinha visto até agora. Agora eu vou ligar uma chave, uma só. O não ou já falha. O que eu tinha dito no outro pré-requisito? Que o azul piscante ele deveria mudar para o azul fixo quando eu pressionasse o primeiro botão, seja ele o S1 ou o S2. É o que está acontecendo aqui. Que estrutura que é essa aqui? É o tal do ou exclusivo, quando eu exclusivamente pressionar o S1 ou o S2, eu estou na metade do caminho para ligar essa máquina. Eu pressiono um, fico observando alguma coisa e vou pressionar o S2 depois, ou o contrário. Então é um ou exclusivo aqui, quando eu exclusivamente pressionar S1 ou S2, a lâmpada sai do azul piscante para o azul fixo. E se eu pressionar o segundo, eu ligo a máquina e vai apagar esse azul, evidentemente, porque é um ou exclusivo. É o que aconteceu aqui. Ligou a máquina, a gente já vai ver. Mas em todo caso apagou aqui. Só acende essa lâmpada azul quando exclusivamente S1 ou S2 estiver ligado.
Tá joia? Então, sistema ligado, né? Azul piscante. Quando eu pressiono um botão, o azul piscante muda para o azul fixo. E agora vamos ver quando eu pressiono o segundo botão, o que acontece. Vamos, portanto, nos concentrar aqui na situação na qual eu estou pressionando, eu vou ligar o motor, vou pressionar os dois botões ao mesmo tempo. Vamos lá, então eu vou simular o sistema. Liguei, sistema pronto para funcionar, estou naquela situação já descrita aqui, azul piscante. Para que chegue corrente nesse motor, olha, eu preciso fechar o S1 e fechar o S2, porque eu tenho aqui um normalmente fechado, a corrente passa direto. Tá? Já vamos ver aqui a estrutura de segurança, como é que funciona. Então, pressionando S1, deixa de ser piscante, passa a ser azul fixo. Na hora que eu pressionar o S2, fechou o circuito aqui, a corrente faz esse caminho aqui, chega no motor e o motor liga. E além disso, em paralelo com o motor, tem a lâmpada branca, que enfatizo a vocês que não tem aqui branca no... Eu troquei por cinza aqui no software, tá? Mas a corrente vai, alimenta a lâmpada verde, acende, passa aqui, chega aqui, ela passa por motor, liga o motor e aqui liga a lâmpada, certo? Motor funcionando. Se eu desligar qualquer uma das chaves, o que vai acontecer? Volta para esse estado. Se eu desligar a outra, volta para o estado piscante, que é o estado, digamos assim, que o motor está pronto para começar a funcionar. Nós vamos ligar as duas, deixar o motor funcionando e vamos nos concentrar nessa situação de emergência aqui. Esse aqui é o botão AQ de aquecimento. De alguma maneira o operador humano vai perceber que esse motor está começando a subir a temperatura dele. Ele tem que desligar esse motor. Então perceba que esse contacto normalmente fechado está em série com as outras duas chaves. Se eu abrir ele, eu desligo o motor. Por isso que eu usei o normalmente fechado aqui. Ele fica sempre ligado, a não ser quando eu quero. É um contato duplo, um contato que eu tenho o mesmo botão solidário, o normalmente fechado, com o normalmente aberto. Por quê? Quando eu pressionar este botão, eu vou abrir aqui, vou interromper a corrente e o motor para. Mas como é solidário, esse normalmente aberto, ele vai fechar. No que ele fechar, eu vou levar a corrente para essa lâmpada amarela aqui que vai acender, como eu vou mostrar agora. Ó. Então o operador humano percebeu um aquecimento. O que ele faz? Ele toca no botão aqui, abriu, o motor parou. Ele comutou o circuito, comutou a corrente que estava passando aqui, ele jogou ela para cá. Ó. Acendeu a luz amarela. Aí ele vai ver o que ele faz. Ele vai ver se ele espera esfriar, ele vai, enfim, pode tomar qualquer providência. Uma das providências que ele pode tomar pode ser ele vir aqui e encerrar toda a história de uma vez. Né? Ele pode clicar aqui nesse botão, encerrou toda a história, dá a manutenção que ele tem que dar. Depois que ele dá essa manutenção, ele volta esse botão aqui de segurança para a posição normal, ele desliga o motor, ele libera o status de emergência, o sistema energiza novamente e volta para a condição inicial. Daí ele, se quiser, liga de novo o motor. Liga de novo, o motor vira. Legal? Qualquer eventualidade de emergência, novamente, ele vai pressionar aqui. Então perceba aqui que, como eu disse lá no início, não se concentre na complexidade de motor
ou se a lógica está muito confusa por enquanto ou complexa. Concentre-se em identificar as estruturas lógicas, no caso aqui uma NOR, no caso aqui uma XOR, no caso aqui um botão comutador eu tenho uma normalmente fechada, um não, que quando eu pressionar, né, vai abrir aqui. Aqui eu tenho um outro não aqui, certo? Então se concentre em identificar as estruturas lógicas e os tipos de contato. Esse contato solidário aqui é muito importante para fazer essa função. Podia fazer de outra forma, mas achei mais interessante fazer assim. Tá? Quando abre um, fecha outro. Ou seja, acaba sendo esse ou esse, um ou exclusivo. Nunca você vai ter a lâmpada cinza e a lâmpada amarela acesas ao mesmo tempo. É uma ou outra. Quando desliga uma, acende a outra. Tá certo? Desligou uma, acendeu outra. Então não deixa de ser um ou exclusivo aqui, que a gente podia até usar uma baita estrutura dessa aqui para fazer. Legal, mas como eu tenho um botão só, né? Joia? Então esse exemplo conclui a aula de hoje, pessoal. Parar a simulação aqui. E eu vou deixar no Moodle, né, uma pequena modificação desse exemplo como exercício para vocês fazerem. Podem fazer baseado nesse, primeiro desenhar esse, depois modificar esse para cumprir o exercício, tá? E isso encerra essa parte aí da lógica de comandos, né? Isso aqui se resume à prática, tá, pessoal? Quanto mais você praticar, quanto mais exercício fizer, mais destro você vai ficar nisso aqui. Beleza? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Estudem, estejam sempre atentos ao Moodle lá, tá ok? Aquele abraço aí, até mais.